Saudamos a todos, então, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero apresentar, então, que nossos dois irmãos que vão nos conduzir neste culto, depois, inclusive, introduzindo o nosso preletor, doutor, pastor Rubens Teixeira. Estou aqui, então, com a Ana Cristina Lara de Araújo, que trabalha profissionalmente no campo do turismo, com uma empresa que ela administra e é a sua sócia e diretora, portanto é alguém ligado a essa temática, a essa preocupação do mundo das empresas. E nosso presidente, irmão Antônio Carlos Mateus, que também é empresário do ramo de estacionamentos. Então temos aqui duas pessoas que têm experiência nesses campos que hoje vamos aqui desenvolver. Eu sei que há muitas pessoas aqui com diferentes atividades no campo empresarial e estamos certos que seremos grandemente desafiados, como fomos ontem, fomos domingo, como seremos amanhã com Val Martins, como seremos na quinta-feira com Wilson Gotardo, que isso possa ser uma chance que nós damos a nós mesmos de nos deixar desafiar para o nosso crescimento pessoal. Então eu vou passar a palavra à Ana, que vai então dar prosseguimento ao nosso culto, ao nosso encontro nessa noite. Boa noite, irmãos. Que todos sejam muito bem-vindos. Eu quero saber se há aqui alguém que está aqui pela primeira vez. Você pode ficar em pé para que o pastor Israel te dê um caloroso abraço? Seja muito bem-vindo. Quando eu canto essa música, eu gosto de pensar, e ela nos remete ao Salmo 23, que o resumo de todo o Salmo 23 quer dizer isso, né? No controle, Deus está. Que a gente possa nessa noite ficar mais firme, mais convicto dessa verdade em cada um de nós. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano sobre
o que sou, e me amas como eu sou, e conheces quem eu sou, e conheces quem eu sou, e criastes o que sou. Ele nos ama e me ama como sou, pois no controle Ele está, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Deus quer fazer em nós infinitamente mais. Paulo já nos dá essa palavra de esperança e certeza do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor.
fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais em nossa vida, para fazer infinitamente mais em nossa igreja, para fazer infinitamente mais. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por termos este privilégio de estar aqui na sua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que todas as palavras aqui alcancem o nosso coração. Que possa também nos desafiar, Senhor. E que tenhamos, Senhor, coragem de agir para honrar o Teu nome, Senhor, com as nossas ações. Nós te amamos, meu Deus. Tu és maravilhoso e Tu podes infinitamente mais tudo que pensamos, pedimos ou qualquer coisa que seja. Tu és o nosso Deus poderoso. Amém, Senhor. Esse é o momento que nós colocamos diante de Deus aquilo que temos, aquilo que somos, que nós chamamos de momento de fidelidade. E nós vamos, no momento de fidelidade, cantar esse hino Sonda-me. E o Salmo 139 é o meu salmo predileto, porque, principalmente lá nesse final, quando diz sonda o meu coração, a minha oração tem sido sempre essa de que, Senhor, vai lá no fundo, mas lá no pré-sal, lá onde, e tira tudo aquilo que não for teu. Na minha empresa eu tenho um lema: Senhor, não deixe vir às minhas mãos nada que não tenha a tua bênção. Nós temos uma empresa, já vamos fazer 15 anos, e durante esses anos, no início não foi assim, mas nós colocamos no nosso coração de procurarmos ali sermos realmente um servo do Senhor, não só com os nossos funcionários, mas também com aquilo que a gente recebe, com as responsabilidades que a gente tem de pagar os impostos, de não ter caixa 2. E no meu ramo, por exemplo, é muito fácil. Mas como é que eu posso pedir ao Senhor que venha às minhas mãos só aquilo que Ele abençoar, se aquilo que vier eu não for correto naquilo que eu fizer? E eu acho que quando a gente se coloca diante de Deus para ofertar, a gente tem que fazer também de maneira de coração bem limpo, porque quando nós viemos aqui, colocamos nossos dízimos e as nossas ofertas,
A gente não pode vir no sentido de barganhar com Deus. A gente sabe que a gente está devolvendo parte de tudo que é dele e que nós usamos parte daquilo que ele nos dá. Então, enquanto nós estivermos cantando Sonda-me, pense nisso. Nós ouvimos ontem do Dr. William Douglas. Aonde que nós estamos pisando? Estamos só no calcanhar? Estamos no joelho, na coxa? Ou estamos nadando no rio do Espírito do Senhor? Que Ele nos faça entender isso e coloque no nosso coração esse desejo de sermos realmente servos e a cada dia sermos melhores diante dEle. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. E
vou chamar aqui o nosso palestrante, Rubens Teixeira da Silva. É doutor em Economia pela UF, mestre em Engenharia Nuclear pelo IME, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil pela Unesa, engenheiro de Fortificação e Construção pelo IME, formado em Direito pela UFRJ e bacharel em Ciências Militares pela AMAN. É diretor financeiro e administrativo da Petrobras Transporte. Transpetro, analista do Banco Central do Brasil, professor universitário, oficial da Reserva do Exército, membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Ganhou o prêmio Tesouro Nacional, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional com a sua tese de doutorado. Ganhou o prêmio Paulo Roberto de Castro, promovido pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, com a sua monografia de direito adaptada. Tem artigos publicados em revistas científicas de economia e direito no Brasil e no exterior. É articulista, palestrante e participa de debates radiofônicos e televisivos em diversas emissoras. É pastor auxiliar da Assembleia de Deus, Ministério, Óleo e Vida. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Antes dele tomar a palavra, nós vamos orar, pedindo que Deus esteja iluminando, mas o maior título que eu acho que ele tem é de ser servo de Jesus Cristo, porque esse vai lhe garantir a vida eterna. Que Deus abençoe, Senhor, o teu servo aqui agora, e que aquilo que ele nos trouxer possa servir de experiências para as nossas vidas profissionais e que as nossas vidas espirituais também possam ser, Senhor, abençoadas através da palavra do teu servo, mas que sejam todas inspiradas por ti. É o que te rogamos desde já e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Agradeço ao pastor Israel a gentileza, o carinho deste convite. Eu estive vendo o nome dos demais palestrantes. Eu fiquei feliz por ter meu nome no meio deles, que eles são muito bons. E eu sei, por exemplo, que o William Douglas esteve aqui ontem. O William Douglas, ele é um palestrante excelente, é uma figura humana excelente, é um cristão excelente. E eu sei que vocês serão mais misericordiosos comigo do que foram com ele ontem, porque ele precisou menos da misericórdia de vocês durante a exposição dele. Estou feliz de estar aqui com a minha esposa, a Marta, arquiteta, designer. Está aqui também, está ali presente, né? É minha namorada aí, se eu falar namorada, tem mais 2 anos e meio, né? Já vai aí 19 anos, né? Tem 17 casados. E o Lenilson, que é meu assistente, cadê ele? Está ali atrás. Lenilson é meu amigo há mais de 20 anos e é meu assistente, é funcionário de carreira do sistema Petrobras. Marcelo, que está me acompanhando, e eu estou feliz também de ver ali a minha amiga, colega do Banco Central, a Glória. Então veja que responsabilidade, além de eu ter aqui na plateia pessoas que são companheiros meus lá da Transpetro, tem ali uma colega do Banco Central também, e a filhinha dela que trabalha lá com a gente, né? Enfim, e só falta agora ter algum ex-aluno meu da universidade também, que sempre tem alguém que me conhece de outro local, mas enfim, eu estou feliz. E o que eu vou falar aqui hoje, eu tenho testemunhas na plateia que poderão me contestar, ou agora ou depois que eu sair, né? São questões que nós devemos refletir profundamente. E lógico que eu não vou ensinar vocês a fazer absolutamente nada. Eu vou dizer para vocês o que eu devo fazer. E certamente vocês refletirão se vocês deverão fazer o mesmo nas questões que envolvem o ambiente profissional. Como ser cristão em seu ambiente profissional na empresa? É uma missão difícil, porque você é observado permanentemente. Vou colocar alguns exemplos de algumas coisas que aconteceram comigo, vou dar
um briefing inicial para mostrar até que isso que vai lastrear efetivamente o que eu irei falar. O que eu irei falar estará muito mais fortemente lastreado naquilo que eu creio com relação ao que Deus faz do que naquilo que eu creio que eu possa fazer. Então é importante eu dar esse briefing antes para nós termos uma noção exata de como devemos nos posicionar profissionalmente. Observe que eu tenho consciência do que eu estou falando, como devemos proceder profissionalmente. Eu tenho consciência de que eu estou falando isso. Eu não vou falar aqui hoje como devemos proceder dentro da igreja, tá certo? Bem, aquela é minha família, eu tenho um filho, meu filho hoje tem 13 anos, ele não é mais desse tamanho, ele é maior do que eu, ele já cresceu mais, e eu sou aquele garoto ali, ó, que estudava num colégio público e tinha uma vida paupérrima. Sou filho de uma ascensorista que se tornou porteiro de um prédio porque não conseguiu mais ser ascensorista, e de uma empregada doméstica que não trabalhava porque resolveu criar os filhos, porque eram 6. E o meu pai ganhava pouco mais de um salário mínimo. E aquela roupa que eu estou vestindo ali foi de alguém que me doou, porque minhas roupas eram doadas, e nós vivíamos numa casa que eu tenho poucas fotos da minha infância, eu sou esse aqui, num quintal que não tinha muro, tinha valas negras, e tinha o banheiro do lado de fora da casa. Eu era um garoto que trabalhava em obras e vendia ferro velho. E quando eu resolvi me preparar para fazer um concurso para ir para a academia militar, fui desencorajado a fazê-lo e chamado de semi-idiota, que eu não ia passar em concurso algum. Só tinha um detalhe: meu pai e minha mãe eram paupérrimos, a geração deles era pobre. Só tinha um detalhe importante, e é por aí que eu queria começar a minha apresentação. Com 9 anos de idade, eu já havia lido toda a Bíblia. E eu tinha miopia e astigmatismo. E eu não sabia disso, descobri com mais de 30 anos de idade. Os cursos que eu fiz, boa parte deles eu não usava caderno, porque eu não conseguia copiar do quadro. Talvez por isso eu consegui fazer vários, porque eu não precisava ter caderno mesmo. E eu acredito tanto nisso que eu estou falando, que meu filho, aos 11 anos de idade, também já havia lido a Bíblia toda. Então, é o início da conversa. Ali está a regra, e nós acreditamos tanto nisso, que o William Douglas, eu não sei se ele falou aqui ontem, mas eu juntamente com ele escrevemos um livro que vai ser lançado brevemente, que o nome do livro é Sucesso Profissional e Financeiro. As 70 leis da Bíblia e princípios que funcionam para qualquer pessoa, e não é um livro religioso. Então, está claro que a Bíblia, que está aqui, e esse livro... ele é um livro que nós estamos dispostos a oferecer ele para o mundo secular e ateus, agnósticos ou pessoas de qualquer religião possam ler. A Bíblia é a regra fundamental para se ter êxito profissional e saber como se comportar na empresa ou fora dela. Vamos ver esse vídeo. Em algum lugar no mar da Irlanda, eu vou transcrever a conversa. Novamente, aqui é o USS Montana, solicitando a você que imediatamente mude seu rumo 15 graus para o norte, para evitar a colisão. Câmbio. A outra voz responde: não, você mudará 15 graus seu rumo para o sul, para evitar a colisão. Aí o capitão respondeu: olha, aqui é o capitão falando, você vai mudar seu curso. Câmbio. Eu não vou fazer nada, mude seu curso. Câmbio, respondeu a outra voz. Bom, aqui é o USS Montana, o segundo maior navio da frota americana. Você vai mudar seu curso 15 graus para o norte. Ou eu vou ser forçado a tomar uma medida para garantir a segurança deste navio. Câmbio. Aqui é o faroleiro, as suas ordens, respondeu o outro lado. Perceberam? Um grande navio viu um farol no escuro, uma pedra e um farol aceso. E ele, o capitão do navio, arrogante, falou: sou o segundo maior navio da frota mercante americana e digo para você, sai 15 graus para o norte. Aí o camarada do lado de lá respondeu: não, vai você 15 graus para o sul. Ele falou: olha, eu sou o segundo navio da frota americana e se você não sair da frente, eu vou tomar medida para proteger meu navio. Aí o cara falou: eu sou o faroleiro. Como é que eu vou sair? Eu sou uma pedra. Eu estou parado aqui, no meio do mar. Assim são os princípios. Nós não somos obrigados a segui-los. Mas se nós não seguirmos, as pessoas podem até não nos contrariar, porque somos adultos. Poderão não nos dizer nada para nós, porque somos chefes em nossas empresas, mas tem um detalhe: os princípios não sairão da nossa frente. E se nós nos jogarmos contra ele, provavelmente iremos nos quebrar.
Isso é uma regra fundamental que nós temos que entender para sabermos que os princípios ensinados na Bíblia, ou os princípios fundamentais que estão escritos em grandes livros de grandes autores, esses princípios, nós não somos obrigados a segui-los, mas se seguirmos, dá certo. Se não seguirmos, poderemos ter problemas. Veja vocês, efetivamente, existem livros maravilhosos sobre administração, sobre direito, sobre economia. Vocês querem que eu diga o que eu acho de livros sobre ciência política, administração, muitos livros que ensinam técnicas ou conselhos, livros famosos? O que eu acho deles em relação à Bíblia? Eu acho que muitos autores, eles se esforçam tanto, são considerados geniais, porque disseram coisas interessantes sobre a administração. Só que quando você vai comparar o que eles disseram, está na Bíblia. Só que o que eles disseram é uma caricatura mal feita do que está na Bíblia, porque a Bíblia, quando você pega o conceito certo, a perfeição é total. Portanto, a Bíblia é uma grande dica. E eu estou falando, alguém pode dizer assim, mas poxa, você veio aqui falar de Bíblia? Não, eu estou falando de como você deve proceder no serviço e como você deve ter êxito. E vocês devem suspeitar que eu li alguns livros depois de ter lido a Bíblia. E eu não ia falar nada aqui que contrariasse o que eu mesmo acredito ou que eu sigo, ou pelo menos que me esforço a seguir. Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, quando ele dominava os judeus, ele quis algumas pessoas que fossem capazes e fossem do seu povo dominado. E ele deu algumas características. Vejam, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem? Olha o concurso público, olha a seleção. Eu queria saber se você já fez algo parecido na sua empresa ou se você já passou em um concurso desse. Não houvesse defeito algum. Eu já ficaria nessa. Eu já não iria para o próximo. De boa aparência. Hoje, nem poderia se fazer isso, pelo menos de forma tão clara. Instruído em toda a sabedoria. Os caras tinham que ser versados no conhecimento em muitos assuntos. Doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, capacidade política, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Esse era o perfil que Daniel e os 3 que foram parar na fornalha tinham. Perceberam como é que os caras eram muito bons? Extremamente capazes, chocantes. Eles eram inteligentes, capazes, bem preparados, bonitos, sabiam falar idiomas, sabiam ensinar idiomas e tinham capacidade de viver no trono. Os caras eram muito bons. Quer uma dica de como se portar na empresa? Essa é a primeira. Tem que ser muito capaz. Tem que ser muito bom. Ah, mas eu não consigo, eu tenho deficiência. Todo mundo tem. Talvez chegasse alguém bem perto de Daniel e ia enxergar alguma, que ele era ser humano. Mas, quer dar bom exemplo? Seja dedicado. Se as pessoas verem em você dedicação, você como chefe, você como subordinado, fatalmente elas vão ver que existe um diferencial em você, que é a dedicação. Isso vai fazer diferença. Você ser capaz, procurar se preparar, ser o melhor que você pode dentro do seu espectro de atividades. Isso vai fazer com que chame a atenção daqueles que estão lhe observando. Não tem como você querer brilhar como cristão se você é um relaxado. Se você não se dedica, pelo menos você é esforçado, porque eu quero dizer para vocês que eu aprecio muito mais o esforço do que o brilhantismo pessoal. Eu acho muito mais bonito alguém que luta do que alguém que consegue, se aquilo não expressar que é o melhor que ele está oferecendo. Para observar, para ver, é melhor. Mesmo que eventualmente eu precise de alguém que especificamente domine um assunto e aquele assunto, às vezes, a pessoa não está se dedicando e não existe um outro que eu possa substituir. Mas se for para eu ver, apreciar, eu aprecio muito mais o esforço do que o brilhantismo pessoal. Talvez porque eu seja muito mais esforçado do que inteligente. Moisés, 40 anos na civilização, que era das civilizações mais desenvolvidas da época, no Egito. 40 anos no deserto,
tudo por uma escolha. E eu queria apontar essa escolha de Moisés. O que em Hebreus capítulo 11 diz, versículo do 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus e do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por que a gente colocou isso aí? Porque Moisés era genial, ele conhecia de ciências. Ele poderia ocupar lá funções importantes no Egito, mas ele não quis. O que isso tem a ver? Tem a ver que nem tudo que é colocado à nossa disposição a gente tem que querer. Talvez a gente tenha que passar um vitupério, talvez a gente tenha que passar, não querer, não aceitar uma oportunidade, deixar de lado uma oferta. Talvez a gente tenha que olhar e falar assim, não, eu não quero isso, por amor a Cristo. Moisés fez isso. Ele preferiu, olha, eu não... Alguém pode falar assim, perdeu grande oportunidade. Ele jogou fora a vida dele, será? De propósito, eu trouxe uma citação de Maquiavel no livro O Príncipe, a respeito de Moisés. De propósito. Isso é o texto exato, copiei e colei. Para reportar-me aqueles que pela sua própria virtude e não pela sorte se tornarem príncipes, digo que os maiores são Moisés, Ciro e Rômulo, Teseu e outros tais. Se bem que de Moisés não se deva cogitar por ter sido ele mero executor daquilo que lhe era ordenado por Deus. Contudo, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Foi Maquiavel que falou isso aí, tá bom? Ou seja, o próprio Maquiavel, que lidava de como o príncipe deveria se portar para manter-se no poder, e contava as histórias daqueles que foram mais capazes, através de seus ardis, através da sua capacidade de se manter no poder, ele citou que Moisés foi um dos exemplos de como ser líder, de como ser príncipe, mesmo que eventualmente alguém poderia tirar dele esse mérito, porque afinal de contas, ele falava com Deus e recebia a ordem de Deus direto, mas Maquiavel reconhece que ele tinha a graça de receber de Deus as informações. Não tem nada mais interessante do que receber de Deus as informações. Vocês não acham? Se você virar para um ateu e falar assim para ele, olha, digamos que existe um ser que controla todas as coisas, que seja criador de todas as coisas, que domina tudo, que ele pode dar ou tirar a vida, você queria receber dele as informações para você ter um sucesso no seu negócio, você ter sucesso na sua empresa? Provavelmente iria querer. Na verdade, somos embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, somos embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos o próprio símbolo do Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas antigamente chamavam os outros de Bíblia. Eu até fico assim um pouco chateado que eles pararam com isso, mas deveriam continuar. As pessoas por onde nós andamos, elas devem ver em nós que nós somos embaixadores. O embaixador, veja o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo falou, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Está na nova versão internacional. Nós devemos mostrar às pessoas, talvez com os nossos gestos, talvez com as nossas palavras, e isso mais raramente no ambiente de trabalho, mais raramente com as nossas palavras, mas com o nosso exemplo, com a nossa dedicação ao Senhor, mostrar às pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus e precisam de Deus e precisam, inclusive e sobretudo, reconhecerem Jesus Cristo em suas vidas para que elas sejam salvas e que não valorizem mais o pouco tempo de vida que temos aqui do que toda a eternidade. Esse é o nosso assunto. Essa é a nossa missão. Eu não tenho uma outra missão maior do que esta, alertar as pessoas que elas um dia não estarão mais aqui, e depois não estarem mais aqui, elas estarão em algum lugar. E este lugar é um lugar que fará toda a diferença de acordo com o que elas fizerem, com a oportunidade que têm de receberem Jesus Cristo para ter a
a sua vida perdoada, os seus pecados perdoados e a sua vida transformada. Essa é a nossa missão. Eu trabalho numa empresa que eu tenho que ser impecável, eu não posso errar, eu não posso deixar de apresentar os resultados, eu gosto de ser o melhor que eu posso, cobro isso do meu subordinado, e eu cobro muito, não sou daqueles que cobram pouco, eu preciso tratá-los com cortesia, com amor, mas eu cobro bastante, e eu queria dizer para você que não existe nada mais importante para mim do que esta missão, porque ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo falou: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso você pode aplicar na sua vida espiritual, utilizando-se da Bíblia, ou mesmo na sua empresa, apresentar-se como alguém aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem o seu instrumental de trabalho e seja exemplo para aqueles que te seguem ou que te observam. Vocês devem estar achando que eu sou uma figura que aprende tudo muito fácil e que a vida me brindou com a capacidade de superação maior do que as demais pessoas. Talvez, superação sim. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, eu não sabia nadar. E eu me afoguei um monte de vezes. E eu tinha dificuldade de aprender. Os instrutores tentavam muito me ensinar. E eu resistia a aprender, eu tentava, mas não conseguia. Eu era um daqueles cadetes muito fracos nesse aspecto. No primeiro ano da Academia Militar, eu tinha um dos piores conceitos da minha turma, uma das piores avaliações dos colegas. E, enfim, fui uma referência ao contrário. Aquela foto ali, que é uma cena real, eu estou me afogando. Eu tentava fazer o melhor. A pior prova que eu fiz, que eu fui a pior nota de todos os cadetes que fizeram a prova, eu me lembro que eu pulei na água, eu estapeava a água até o outro lado, não podia pôr a mão na borda. E os meus instrutores, ao redor de mim, gritavam: não põe a mão na borda, vai lá, não para, viraram meus torcedores. O esforço que eu fazia era tão grande, me afogar tantas vezes e ter que ser acionado a segurança tantas vezes, e eu lutando para atravessar aquela piscina, eu tive o meu pior desempenho, mas eu tive a maior torcida. Eu podia morrer afogado alguma vez, eu podia morrer um monte de vezes por diversas situações que estão expressas num livro que conta a história da minha vida, que eu trouxe alguns. Mas vocês acreditem, se você até pode adquirir se quiser, mas não precisam adquirir se vocês não quiserem ou não tiverem recursos, porque esse livro ele não tem fins lucrativos fundamentalmente, e por conta disso você pode baixá-lo gratuitamente na internet. Inclusive meu testemunho também está no YouTube, e um documentáriozinho que, se der tempo, eu vou passar no final. A minha reputação era um dos piores da minha turma. No final, lá para o 3º ano da AMAN, eu fui chamado para eu explicar por que eu me tornei um dos melhores conceitos da minha turma, e eu cheguei a nadar depois 1.500 metros. Vejam, olhando, Deus me deu força e graça para tudo isso, mas o que coube a mim foi muito esforço ao extremo, nadar em águas geladas, e é isso que a gente tem que fazer, quando você é fraco, quando você não tem desempenho. Não conte com a boa vontade das pessoas, isso é um produto muito raro. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Você tem que fazer a diferença. Fazer a diferença não quer dizer que você vai ser sempre o melhor, que eu já mostrei uma única vez, embora não tenha sido melhor muitas outras vezes, eu já mostrei uma única vez que eu fui um dos piores. Mas isso não poderia fazer eu perder a minha fé. Quem estava me observando devia estar pensando: poxa, será que ele vai desanimar? Ele fica falando de Deus aí. Eu não podia perder a minha fé. O meu melhor era ser um dos piores naquela fase. E as pessoas observam: ele ou ela não desiste. Existe uma força que age no coração dele ou dela. E isso vai encorajar as pessoas a confiarem em Deus e saber que existe Deus, um Deus que controla tudo, e que Deus existe. Tem muitas outras histórias que eu não vou contar, logicamente, porque não vai dar tempo e também não é esse o propósito, mas vocês podem ver no livro ou no DVD do testemunho, que eu deixei uma via do DVD com o pastor. Vocês têm a opção no final, se quiser adquirir. Se não quiser adquirir, está autorizado a copiar o DVD ou então assistir pela internet. Nada disso tem fins comerciais. Mais do que isso eu não consigo fazer. Outra coisa,
Do you speak evangeliquez? Se você chegar na sua empresa e ficar usando a terminologia, o jeito, a forma de falar, os conceitos já absorvidos por você, para os seus companheiros, os seus subordinados, você vai enlouquecer eles, não vão entender nada. É pedir demais, pô. Se você usar ideias prontas, o que já é consenso para você, para as pessoas que não conhecem Jesus, o cara nem conhece Jesus ainda, ele nem sabe como é que é isso, não sabe nem o que tu vem fazer na igreja, ele acha que você vem para a igreja fazer um monte de outras coisas que não é nada disso, que você vem se divertir, que você vem aqui ver gente. Eles nem sabem, eles não conseguem abstrair a ideia que Deus existe e que você se reúne aqui para louvá-lo, adorá-lo, e que ele usa pessoas, o pastor da igreja, para falar para você, e que você ouve o pastor, não porque o pastor é um super-homem, mas porque ele é um instrumento de Deus, que Deus usa esse mecanismo para falar com você. A pessoa não entende isso. Ele vai dizer que o pastor está te roubando e você tem que ter calma com ele. Na verdade, ele pode estar até querendo te defender, muitas vezes não é, mas você tem que amar aquela pessoa. Jesus, ele orou assim, João capítulo 17, versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. O diabo sabe de uma coisa: se você trouxer aquela pessoa que está lá falando mal do pastor, dos irmãos da igreja, para cá, a pessoa vai ser liberta. Lógico que vai, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Se a pessoa abrir o coração para Deus, ela vai ser liberta. Sabe por quê? Olha que coisa tranquila para a gente, porque nós temos a melhor mensagem. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, eu não tenho dúvida. Essa mensagem liberta drogados, reconstrói famílias, protege famílias que estão sendo destruídas, protege de ser destruída. Essa mensagem dá dicas para a pessoa ter sucesso profissional, financeiro. Essa mensagem, ela dá dica para transformar vidas destruídas. Essa mensagem faz pessoas com caráteres destruídos terem pessoas de bom caráter. Esta mensagem tira bandidos de dentro da cadeia e o tornam profissionais exemplares. Eu conheço gente assim. Você tem uma outra sugestão? E o que é pior, se você me aparecer com uma outra mensagem, eu vou lhe apresentar alguém que legitimou esta palavra, chamado Jesus Cristo, que deu autoridade para usar o nome dele, para expulsar demônios, para curar enfermos. Existe alguma outra pessoa que empresta o seu nome para virar para Satanás e falar: Satanás, no nome daquela pessoa você sai? Você pode usar o nome de Jesus livremente para atender esses propósitos espirituais, se você tiver comunhão com Ele. E se você não tiver, e você quiser ter na hora que você clamar, Ele é misericordioso e te atende. Então, existe uma outra alternativa, de outra mensagem, outra situação possível, para que nós possamos nos estribar, nos fundamentar? Olha essa conversinha aí, olha só. O que dá não entender outro idioma? Rosana? A Rosana está viajando. Anybody speak English? Hã? Speak English. Você fala inglês? Ela foi para Atibaia, perto de São Paulo. This is Australia é da Austrália falando da Austrália. Australia. Anybody speak English? Alguém fala inglês? Ela viajou, vai chegar hoje. Yeah, it's a Rosane. É a Rosane. Ela está? Rosane, ela mora aí? Ela vai chegar hoje. Ali para as 8 horas, ali para as 10 horas da noite, a senhora volta de graça, ela está. Lamento. Eu não estou entendendo. Falaremos outra vez. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Nós necessitamos... Amanhã a liga para ela. Ok. É da Austrália falando. Austrália. A dona Rosana? A dona Rosana? Sim, para a Rosana. Ela foi na excursão lá no convento de Freira, perto de São Paulo. Nós telefonaremos, ligaremos de novo. Ligarei mais Ela tarde. vai voltar hoje. Ela chega hoje. Hoje ali para as 10 horas, 11 horas ela está. Na noite. À noite, viu? À noite. Isso é uma palavra em italiano. Ok, obrigado. Obrigado.
contou chegar tudo. na base de 10 horas, 11 horas. Yeah. Is her relations from Australia? Parente da Austrália, mais tarde. Seu Jairo? Nader. Neiro? Mais tarde. Yes. Tá bom. É isso mesmo. Nader, Australia. Como é que a senhora chama? Capish? Understand? A senhora mãe da Brigitte, né? Nader from Australia. You tell Roseanne. Ela vai, mais tarde a senhora volta a ligar que ela está. Okay. Sorry, we don't understand. Na meta, não entendi. Okay. Yeah, Nader from Australia. Tá bom. É da França que tá falando? Yeah. Okay. É da França? Yeah. All right. Bye-bye. Tá bom, tchau. Ciao. É isso que acontece. Se a gente quiser falar de Jesus para a pessoa, falar do Evangelho de Jesus Cristo, o cara não está entendendo nada, ele fica nervoso com a gente, quer brigar com a gente. Tem que saber usar o idioma dele, o comportamento dele, a situação que você está. Você não pode esbofetear uma pessoa ou ofender. Imagina, você vai ofender alguém querendo pregar para essa pessoa. Primeiro você tem que aguentar as ofensas. Não adianta. Está pensando que vão deixar. Olha, eu vou falar disso mais no final. Já estamos indo para a reta final, mas eu vou falar mais disso depois. As pessoas vão agredir você por causa do Evangelho. É isso. Não tem jeito. Eu já recebi homenagens até no exterior. Bateram palmas para mim, no Senado francês, tal, recebi uma medalha lá. E aí as pessoas me aplaudem, falam, mas na hora que eu vou falar do Evangelho, eles dão um pé para trás assim, ó. Eles não vão querer ouvir facilmente, porque a Bíblia diz, Jesus falou que o Deus desse século bloqueou a mente dessas pessoas para que eles não entendam. Então você tem que ter paciência. Você quer que o camarada entenda o Evangelho fácil? Embora seja simples de entender, as pessoas têm a mente bloqueada. O cara está lá no buraco, você vai falar de Jesus para ele, ele quer ficar no buraco. Tem que ter paciência, não pode se irritar com as pessoas. O coach que me ajudou a preparar, que é o Peter Esteves, pastor também, que é do Haggai, ele, acho que até conhece o pastor Israel, ele falou que ele conhecia. Ele que me ajudou a montar essa palestra, ele me ajudou a montar as palestras. Então, ele botou essa imagem que eu fui no Faustão. Por que o Faustão me chamou para ir lá falar sobre o acidente nuclear de Fukushima? Por quê? Porque eles viram um vídeo na internet eu falando do acidente nuclear de Fukushima e fizeram todo o esforço, me insistiram alguns dias, queria que eu fosse lá pessoalmente falar. Porque eles entendiam que eu sabia falar, e segundo eles disseram, sobre o acidente nuclear numa linguagem que o povo entendia. Veja que coisa diferente. Eles só me chamaram porque viram que sabiam, o diretor falou, já sabemos como o senhor fala, pedimos que o senhor não se ceda à tentação de falar para os seus colegas durante a entrevista. Ou seja, falar no idioma nuclear, usando termos da física. Perceberam? Como é importante você saber falar o idioma de quem vai te ouvir. Não sei se alguém aqui assistiu, provavelmente não, porque vocês estavam aqui no culto. Não vou nem perguntar para o pastor também ali, o pastor é muito generoso, mas eu não vou perguntar se alguém assistiu, que vai que alguém estava lá no hospital, internado, tomando um soro. Né? Bom, o embaixador defende os valores do reino a que pertence e trata com paixão e diplomacia. Ó, Efésios 4, versículo 2b, sejam competentes, humildes e dóceis. Veja, um embaixador de Cristo não pode ser violento. E tem que defender o reino de Deus, não pela força, mas pelo amor, pelo entusiasmo, pelo exemplo, sendo generoso com as pessoas, não sendo violento, não sendo carrasco, não pode ser. Senão você não vai parecer com Jesus Cristo. Bem, o Churchill falou a seguinte frase: antes de inspirar com emoção, você deve estar tomado por ela. Antes de comover alguém ao ponto desta pessoa chorar, suas lágrimas terão que rolar primeiro. Para convencer a outros, você precisa acreditar. As pessoas vão ver se você acredita da maneira que você fala, da maneira que você procede, da maneira que você age com os outros. É assim que as pessoas vão acreditar em você. Se você fala de um evangelho que você tira um dia por semana e fala mal de outra igreja, o cara, como é que é? Você está me falando um negócio, você está falando mal da outra igreja aí que é parecida contigo, pô. Ele fala a mesma coisa que você, que Jesus Cristo salva, cura e liberta, você está falando dele. Então, olha, uma das grandes armas do diabo que é utilizada é encorajar cristãos a falar mal de outras igrejas. Eu sou comentarista da Rádio Tupi. Eu falo lá sobre economia, algumas coisas de engenharia. Eu nunca vi a Rádio Tupi nem a Rádio Globo falando mal
de igreja evangélica. Mas eu lamento que as rádios ditas evangélicas fazem isso direto. Então, não fale mal de outra igreja, jamais, jamais. Você pode ver a pessoa falando o que for. Não fale, não perca tempo disso. Ah, vou falar mal da igreja católica. Também não. Por que você vai fazer isso? Você vai falar mal do espiritismo? Também não. Não precisa falar mal de ninguém. Fale de Jesus. Se você mostrar o caminho, não precisa mostrar outros caminhos que você entende que não são úteis para a pessoa. Fale apenas de Jesus. Não fale. Se você falar, alguém for falar mal de outra igreja, você desanima a pessoa a falar. Você gostaria que você não falasse isso. Vamos falar do que eu estou falando aqui. Não perca tempo com isso. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós não podemos falar mal de irmãos nossos que, mesmo que estejam de uma maneira ou outra, não sejam os mais habilidosos no processo de pregar o evangelho ou de seguir as doutrinas bíblicas, nós não devemos falar mal deles, não vale a pena. Esse é o César Cielo. César Cielo, ele obteve êxitos extraordinários, um exemplo altamente positivo, né? E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vê se não combina com o que ele fez para poder ter tanto êxito na profissão dele. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então o cara se dedica para fazer tudo, da melhor maneira possível, pô. Se dedicou, treinou muitas vezes, entrou na água várias vezes, se esforçou, fez musculação, enfim, todo o treinamento exigido, fazer o melhor, é um exemplo. Esse slide é o que eu acabei de falar, você não deve falar mal do seu próprio povo, não deve falar mal do seu próprio povo. O povo que segue a Jesus Cristo é um povo, e esse povo não pode ser eu que vou falar mal dele. Aí, vamos para a largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores, vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para a largada, na chuva. Sinal verde, Senna larga na quarta posição, chovia, pode perder a quarta posição. Para ele, de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro, uma manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Rio em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado, voando para cima de Wendlinger. Aproveita essa chuva. E ele já vai para cima de Rio. Já vai para tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Rio por fora. Arriscando tudo. Ayrton Senna para subir na segunda posição. Ele já passa Damon Hill, o próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A quarta posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Olha só. Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti. Essa corrida foi primeira volta Senna. E Senna já vai para cima de Prost. Fica fora também Karl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no verdinho. Ayrton Senna vai para a ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Prost, Rio por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Rio, passa por Prost. Vai embora, Ayrton Senna na primeira posição. Com a sua chuva, com a sua dificuldade. Aprenda a vencer com a sua circunstância difícil. Use isso a seu favor. Salmo 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se a gente plantar, a gente colhe, não tem jeito. E se plantar coisa ruim, colhe coisa ruim. Se não plantar nada, só nasce o que não serve. Pode observar. Se não planta nada no seu quintal, nasce o quê? Mato. Então, se você não plantar nada, não vai nascer um pé de laranja. É mato. Poderia nascer um pé de laranja, mas é muito raro acontecer isso. Tem que plantar coisas boas. E quando a gente planta a semente do Evangelho no coração das pessoas, as pessoas se convertem. Olha, eu já tive exemplos maravilhosos de pessoas que eu evangelizei, anos depois eu encontrei pessoas que eram péssimas, de péssimo comportamento, péssima conduta, e eu vi a pessoa transformada. Um dia, se não aqui na eternidade, você vai colher esses frutos que você plantou, dando o seu exemplo. E eu vou te afirmar que você, ao seguir na risca os princípios bíblicos, você automaticamente vai fazer com que o teu desempenho profissional melhore. É a regra.
Porque a Bíblia dá regras exatas de como você deve se portar no âmbito da sua empresa, como chefe, como subordinado. Então, isso tudo, o fato de você se aproximar dos princípios de Deus, automaticamente você começa a melhorar o seu desempenho. É uma regra fundamental de Deus. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Na verdade, é importante que nós sonhemos, que nós plantemos sonhos em nossos corações, não só profissionais como espirituais. Se você tem uma vida cheia de sonhos para Deus, se você tem uma vida em que você foca as coisas de Deus como fundamentais para a sua vida, eu vou afirmar para você que Deus fará nascer na sua vida coisas que você sequer é capaz de sonhar. Você acha que quando eu era um vendedor de ferro velho, um lavador de carro, eu ia imaginar que eu ia ter um currículo que toda vez que as pessoas me apresentam, até na França acontece isso, as pessoas começam a rir? Vocês imaginam? E detalhe, eu não faço outros cursos porque hoje eu não tenho muito tempo, senão eu já faria, eu tinha uns 3 na lista, na fila. Vocês acham que eu esperava que minha vida fosse do jeito que foi? A minha vida é um exemplo muito claro, não de alguém incompetente ou de alguém aguerrido, é um exemplo claro que existe um Deus que controla tudo e faz coisas extraordinárias para que todos vejam que Ele é Senhor. Que eu prego o Evangelho, e vi meu pai pregando tantas vezes. Então é importante nós seguirmos essa regra. Não se preocupe, zombar de você, eles zombaram de mim tantas vezes. Isso aponta o resultado da fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós enxergamos, nós sabemos que existe alguém que irá nos fazer vencer. No emprego, em casa, nos projetos. Existe um Deus que nos fará vencer. O dia de amanhã não é por nossa conta. O dia de hoje é que é por minha conta, para eu acertar e fazer o meu melhor. E o dia de amanhã Ele fará nascer o que eu estou plantando. É Ele que vai fazer nascer. Precisamos confiar nisso, não é a força do nosso braço, nem da nossa capacidade. É que nós acabamos de falar, tudo que plantarmos vamos colher, Gálatas 6:7. O Ralph Waldo Emerson falou o seguinte: uma das coisas mais gratificantes da vida é que ninguém pode, sinceramente, tentar ajudar outra pessoa sem ajudar a si mesmo. Ou seja, isso é incrível, porque você quando tenta ajudar alguém, fazer o bem para alguém, automaticamente isso vai refletir para você, é certo, pode esperar, e quando faz o mal também. Veja esse vídeo. Essa moça participou do concurso das escolas secundárias americanas e ela ganhou o concurso para cantar o hino nacional americano numa final de um evento esportivo. Olha o que aconteceu, essa moça, melhor voz, ganhou o concurso. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars? Ficou nervosa. O estádio inteiro assistindo. Deve estar cheio de vontade de chorar. Ao treinador. Glass gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Um treinador desafinado foi lá, a garota estava perdida, quase chorando, nervosa,
Ele foi lá, se postou do lado dela e se cantou junto com ela, e a garota deslanchou. Viu como é que ele fez a diferença enorme na vida daquela garota? Isso ia ficar um trauma na vida dessa garota, que ela passou essa vergonha na frente de tanta gente. Viu como é que uma pessoa que não tinha vocação para aquele assunto, não era o melhor da história, não foi ele que deve ter treinado ela, senão ela cantaria muito mal. Mas ele foi lá, desavergonhadamente, botou a boca dele perto do microfone, cantou desafinado, mas defendeu a garota. E ela deslanchou, deu o show dela. Fazer a diferença na vida das pessoas é algo que fica para a vida inteira. As pessoas nunca mais vão esquecer. Por isso que é importante fazer a diferença. Às vezes você pode falar, mas as pessoas são ingratas. São, Jesus Cristo ensinou que 10 leprosos voltou apenas 10%. Só que se 10% das pessoas que você fizer algo por elas voltar para você, você vai ter um exército, porque ao longo da vida nós teremos a oportunidade de ajudar muitas pessoas, não 10, mas 100, mas 1000. Invista nesses, inclusive nos 90 que não voltam. Veja, Jesus falou aqui, em Lucas 21:17, e de todos serei odiados por causa do meu nome. Normal falar da gente, normal não gostar da gente. Jesus falou que isso ia acontecer. Mateus capítulo 11, versículo 28-30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que eu estou falando assim com tanta ênfase? Porque o jugo suave de Jesus, ele fala, amai o teu próximo a você mesmo, amai os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. O jugo do mundo é seja odioso, faça revanche, se vingue. Aí o que acontece? Está provado que a agonia, que a angústia, que o ódio produz doenças, inclusive o câncer. O jugo suave de Jesus é pague as suas contas, seja honesto. O jugo pesado do mundo é decalote, é você perde o crédito. O jugo suave de Jesus é não pratique adultério. O jugo pesado do mundo é sai praticando adultério com todo mundo. E a destruição que dá, vocês já sabem, não precisam falar. Seja correto e fique com a sua família. O de Jesus, o do mundo, faça o que você quiser e destrua a sua família. E pegue os seus filhos para ser criado com outras pessoas. É duro, é ácido, mas é isso. É o jugo pesado de Jesus, do mundo, e o fardo leve de Jesus. Essa diferença o mundo vai ver uma hora. E veja por que rejeitam tanto esta mensagem em que traz tanto benefício para a humanidade. Isso é uma questão de extrema ignorância, extrema falta de inteligência ou um bloqueio mental. O Max Weber, um dos seus livros, ele falou assim, a honestidade favorece ao crédito. Óbvio, todo mundo sabe disso. Por quê? O pessoal quer ser desonesto. Para finalizar, em termos de sermos cristãos, não podemos falar daquilo que não sabemos. Não podemos compartilhar daquilo que não possuímos. Não podemos expressar aquilo que não conhecemos e não podemos dar aquilo que não temos. Para sermos embaixadores de Cristo em nosso ambiente profissional, precisamos pregar com a nossa própria vida. E se for necessário, como disse um teólogo, usemos palavras. Ali estão meus contatos, meu site é rubensteixeira.com.br, vocês podem pegar o livro, baixar por lá, ver meus artigos, entrevistas. Meu Twitter é Rubens Teixeira e meu e-mail é rubensteixeira@hotmail.com. Eu não vou passar o filminho que eu imaginei, porque o horário que eu tenho é esse, mas se não precisa, vocês podem assistir pelo YouTube. Vocês colocam lá no YouTube, documentário Rubens Teixeira, e vocês assistem, que vai dar um panorama geral desse livro que conta a história. Eu agradeço o pastor Israel, agradeço o carinho que foi recebido pela irmã Ana e pelo irmão Mateus, agradeço o carinho desta igreja. Eu espero ter somado com os irmãos, eu fiz o melhor que eu pude e Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz de ter estado aqui e com a atenção de vocês. Muito obrigado.
pergunta que vocês queiram fazer ao palestrante? Depois desse currículo bem variado que eu vi que falaram o seu e Obrigado. toda essa palestra, na verdade é uma pergunta que pode até parecer ingênua, porque tem uma segunda pergunta também. Qual é a sua vocação e como você entende essa sua vocação? A sua pergunta ela é muito difícil, não é ingênua não. Olha, William Douglas, que esteve aqui ontem, você assistiu a palestra dele? Ele é um juiz federal muito conhecido, um palestrante que já foi 2 vezes no Fantástico, 2 vezes no Jô Soares, capa da Veja. Ele me fez algo muito parecido, falou um negócio muito parecido com o que você falou para mim. Ele viu uma história no jornal, ele deu uma palestra numa feira de profissões do Folha Dirigida aqui no Sul América, e o Folha Dirigida botou assim, diretor da Transpetro emociona a plateia, e botou a transcrição de partes da minha história. A William Douglas quis me conhecer muito gentilmente, humildemente, ele foi na minha sala, o diretor do Folha Dirigida, que ia levá-lo, não foi, ele foi sozinho. Aí ele entrou na minha sala e falou assim, eu sou o William Douglas. Eu falei, eu sei disso, eu que sou o Rubens Teixeira. Você não me conhece, eu já te conhecia, bem o seu nome. Aí, era um final de um dia, eu estava assim, bastante cansado, e ele falou assim, puxa vida, você tem um currículo grande, né? Aí eu falei, William, eu sou um pregador do Evangelho. Eu sou um pregador do Evangelho. Sim, mas por que eu estou falando do seu currículo? Eu falei, William, as pessoas me chamaram de semi-idiota. Ninguém acreditava em mim. Eu fiz todos esses cursos e hoje virou um salvo-conduto para eu pregar o Evangelho. Porque eu sou um técnico, eu conheço bem os assuntos com que eu trabalho, procuro me informar muito bem, as pessoas acabam me ouvindo. Na verdade, hoje, se eu tivesse que responder profissionalmente a minha vocação, eu trilho razoavelmente bem na área de direito, na área de economia, na área de engenharia. Então, se olhado pelo aspecto profissional, o mercado hoje ele exige uma multiplicidade. Quanto mais múltiplo de conhecimento você for, mais agilidade você dá nos processos, mais agilidade você pode dar na empresa, mais capacidade de discernimento e rapidez você tem, que você depende de menos pessoas para chegar rápido a uma solução quando você precisa de rapidez. Então, eu acabo sendo multidisciplinar. Eu espero não ter dado uma sobrecarga aqui de terminologias específicas de uma área, mas eu não tenho uma definição específica. Se eu falar assim, eu me identifico mais com o direito, mas eu me identifico muito bem com a economia também, com áreas da engenharia, percebeu? Então, eu fui convidado já para ir para o Exército de Israel, sondado se eu queria, por conta da minha formação militar de 10 anos de curso dentro do Exército. Então, não tenho uma vocação específica. Mas em termos de vida, aí não estou falando de espirituais, não, de vida, eu sou um pregador do Evangelho, é o que eu quero para a minha vida. No meio empresarial, no meio comercial brasileiro, é normal o caixa 2, é normal, certo, o cambalacho. Para o crente, nós crentes, isso daí é terrível, certo? Porque não deveríamos agir assim. Mas daríamos, de repente, para o passaporte para o céu, pedirmos algumas procurações para ver se a gente consegue entrar? Como é que é seu nome? Austragésio. Então, querido, olha só, o julgamento de Deus para o ser humano, só Deus faz. Nós não temos como julgar. Eu não posso julgar. O ensinamento bíblico com relação a comportamento e a julgamento com relação a Deus é um julgamento que parte da própria pessoa. O apóstolo Paulo fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos. Então, eu não tenho direito, nem condições e nem tenho legitimidade para fazer julgamento com relação ao comportamento das pessoas. O nosso país é um país que tem uma carga tributária elevada, que tem custos sociais elevados. Hoje estamos vivendo, inclusive, dificuldade de formação de mão de obra, os empresários sofrem por conta disso também, isso diminui a sua produtividade e outras circunstâncias mais. Estamos melhorando essa performance de juros altos,
Estamos caminhando para melhorar, mas por enquanto ainda sofremos esses problemas. O certo, a Bíblia manda que nós cumpramos as leis, as regras. A Bíblia não nos dá exceção quanto ao cumprimento de regras. A Bíblia fala que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, cada qual sabe exatamente como fazer, sabe através do Espírito de Deus o que deve fazer para acertar a sua vida. Eu não posso julgar, fazer nenhum tipo de falar nada de forma assertiva sobre a ida das pessoas para o céu ou sobre o julgamento das pessoas com relação a Deus, mas posso afirmar que Deus se agrada, Deus espera que nós acertemos ao máximo a nossa vida, é o que Ele espera de nós, e que a vida do justo é como a aurora, né? Que vai clareando até ser dia perfeito. Então vai melhorando quem está em condições difíceis, encontra-se apertado ou enrolado em seus negócios, vai procurando acertar até melhorar e encontrar o caminho certo, que é o que Deus espera. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade de mandar um alô para os nossos irmãos e amigos que estão assistindo pela internet, né? Dizer que nós estamos aqui, eu anunciei pelo meu Twitter, pelo meu Facebook, o pastor também anunciou. Estou aqui na Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, o pastor Israel Belo, uma igreja maravilhosa, e se vocês não conhecem, moram aqui na região, eu convido que venham aqui conhecer. Uma bênção. Então, mandar um abraço, um grande beijo para vocês todos. Boa noite. Qual é seu nome? Lucas. Lucas? Eu também estudo administração, tal. Estudando administração, esse ambiente corporativo, tal. Ainda estou no começo, segundo período, tal. Mas estudando a palavra e as palavras de Jesus, quando eu me encontro com os textos do Sermão do Monte, que falam sobre o dinheiro e sobre a vida simples, eu não chego a entrar em crise, mas quando eu olho algumas atitudes administrativas e corporativas, eu fico preocupado. Como é que você vê essa relação do ambiente corporativo com essa vida simples de Jesus e todas essas palavras dele de desapego ao material e desapego ao dinheiro? É interessante a sua colocação. A ótica de Jesus não é igual à nossa ótica, a ótica de Deus não é igual à nossa. Veja você, para o mancebo rico, Jesus falou que vai, vende tudo que tem, não foi isso? Ele fez o quê? Saiu fora. E Zaqueu falou assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. O que Jesus falou para ele sobre isso? Falou nada. Jesus nem entrou no assunto. Provavelmente ele era rico e continuou rico, porque o mancebo rico estava com o seu coração apegado à riqueza. Um outro exemplo interessante é que um centurião virou para Jesus e falou assim: olha, meu filho, meu servo está miseravelmente endemoniado. Jesus falou assim: eu vou na sua casa e vou curá-lo. Ele: não vai na minha casa não. Dá uma pausa nesse. Pedro falou assim: mestre, se fores tu mesmo, manda que eu vá até aí, em cima da água. Jesus falou: vem. Pedro foi. Pedro, quando se afundou, olha que Pedro falou que queria ir até Jesus e andava sobre as águas. Quando Pedro afundou, Jesus falou: homem de pouca fé, não foi? Para aquele centurião, Jesus falou assim: olha, o centurião era de Cafarnaum, era uma cidade tão terrível, que Jesus certa vez falou que o juízo sobre aquela cidade seria maior do que o juízo sobre Sodoma, porque se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, eles teriam se convertido. Para esse homem que falou: não vá na minha casa, não, eu não sou digno de te receber lá, Jesus falou: nem Israel vi tanta fé. Então veja que a lógica de Jesus é diferente da lógica do homem. Jesus não quer o apego material, que o seu coração esteja no dinheiro. Ter dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção na mão de quem é senhor sobre ele, e é uma maldição para aquele que é escravo dele. Meu nome é Eric, eu trabalho no serviço público aqui no Rio de Janeiro, no município, e há pouco tempo me deparei com uma situação difícil, e aliás eu estou pagando preço até hoje por causa disso. O prefeito resolveu entregar, digamos assim, algumas coisas no município, dentro da área da saúde, às organizações sociais. Só que a lei que regula o funcionamento dessas organizações sociais diz que só poderiam atuar em locais que fossem construídos, não os existentes. A única exceção aberta foi no hospital de Acari. O resultado é que nós, no posto onde eu trabalho, fizemos ali uma manifestação contrária à instalação dessa organização social ali, não em relação aos trabalhadores dela, mas porque era ilegal.
O resultado disso é que hoje ainda sou conhecido ali como o organizador de um levante. Não fui organizador de levante nenhum. Só que eu não posso me calar diante de uma coisa que é ilegal, está contrariando a lei. E eu fiquei surpreso quando um dos administradores da regional disse que, não, realmente nós estamos burlando a lei no município todo. Então, falou isso com a maior cara dura do mundo. A pergunta que eu quero fazer ao irmão é se, de repente, situações como essa o irmão já teve de passar, onde a empresa tomou posições ou estava na iminência de tomar posições, em que o irmão sabia que isso era contrário não apenas ao ordenamento legal, mas, sobretudo, ao ordenamento de Cristo. E se o irmão passou por isso, como é que foi o resultado? O irmão se arrependeu depois? Não, na vida da gente, a gente enfrenta diversas pressões, diversos problemas, circunstâncias difíceis, enfrentamentos que são de ordem, objetivamente, vamos dizer assim, isso é legal ou ilegal, ou então isso não seria a melhor solução, melhor que seria outra solução. Enfim, enfrentamos essas circunstâncias. Na minha vida, eu já enfrentei sérios problemas, eu já contrariei interesses e paguei caro por isso. No livro fala ali sobre isso. Eu fui perseguido durante 5 anos, de graça, e colocado em situações humilhantes, passei situações vergonhosas, vexaminosas, e resisti, né? Por quê? Porque eu sabia, eu sabia que, independente de qualquer coisa, eu tinha consciência de que eu estava certo e que eu tinha convicção de que era a melhor solução que eu tinha tomado. Então, quando a gente passa por essas situações, primeiro tem que ter calma. Calma, primeiro, que se as pessoas querem lhe punir por isso, elas não vão punir eternamente, uma hora elas vão esquecer disso. E segundo, se elas nunca quiserem esquecer, confia no Senhor, que Deus dará o escape como deu para mim. Hoje eu me tornei um diretor de uma estatal, né? Fui chamado antes para ser assessor da liderança do governo no Senado e outras oportunidades que me apresentaram, me sondaram se eu queria ir para o exterior, inclusive. E depois de tudo isso, mas eu passei muito tempo pagando pelo que eu fiz, do que eu defendi, que estava certo e as pessoas entendiam diferente de mim. Então, o que eu diria para o irmão, e foi exatamente o que eu pude fazer, me calar e confiar no Senhor e orar, pedir a ajuda de Deus e a graça, porque vencer isso não é fácil, eu tenho certeza disso. Tá bom? Olá, eu sou Larissa. Oi, Larissa. E, bem, eu já trabalhei em algumas lojas, eu gosto muito da área de moda, apesar de cursar letras. Da área de moda? Isso. Tá. E área comercial. E o que acontece? Eu trabalhei em uma loja na parte logística, na parte de caixa, onde eu via tudo o que acontecia, tudo o que passava, e eu via algumas coisas que eu não achava correto, e eu tinha que estar ali porque era minha função e assinar algumas coisas que eu, né? Então eu vi algumas coisas erradas e eu pedi para sair da loja, apesar de eu gostar muito, porque eu via coisas erradas e tal. Então, a gerente ficou sem saber porque eu estava querendo ir embora, se estava indo tão bem, se gostava muito de mim, e eu fiquei meio sem saber o que falar, falar na cara dura, assim, que vocês estão fazendo algumas coisas que eu não acho legal, que eu vejo que não tem, sabe, vão contra o que eu acredito. E o que fazer, assim, quando lidar com essa situação de você estar ali num cargo, sabe, eu sei que as pessoas acham às vezes que cargo de caixa, eu já trabalhei como vendedor e como caixa, então eu vejo que esse ambiente de loja e tal é um ambiente que tem muitas coisas assim diferentes, sabe, muitas coisas que acontecem e que as pessoas não sabem. Então, como lidar nesse meio, sabe, comercial, com essas situações? Eu, nova, assim, o que eu poderia ter dito, assim, para a gerente, porque eu estava saindo, assim, de acordo com os meus princípios? Então, Érica, né? A Larissa, desculpa. Larissa, olha só, você, dentro de seguir o princípio certo, você está certa. Deus espera de nós que nós esforcemos ao máximo para acertarmos. Agora, quando uma situação dessa, primeiro, você chama a pessoa à parte, não fala na frente de ninguém, para não envergonhar, para não criar constrangimento, para não expor, e fala para ela assim com muita gentileza, porque às vezes a pessoa faz aquilo e acha que é normal, e às vezes as razões das pessoas são razões que as pessoas devem se explicar, se questionarem, mas as nossas razões são que nós não queremos fazer a coisa errada. Então, o que você diria? Olha, eu estou me sentindo muito desconfortável, porque eu preciso fazer as coisas certas,
certas, e eu entendo que isso não é a melhor solução. Eu peço a você não se sentir ofendido comigo, não ficar triste comigo, mas eu prefiro não ficar nessa função, se você puder me tirar dela. E a pessoa vai entender, e conversando, se ela não entender e se desagradar com você, agora, faça isso com sabedoria, ore a Deus antes, não seja agressivo, não exponha ninguém. Não adianta a gente querer ser a régua do mundo e falar assim, tem uma coisa errada aqui, agora tem outra coisa errada aqui. Primeiro, para você acusar, você tem que provar. Então, se você não prova, se você sai falando e você não prova, a coisa pode se voltar contra você, pode te acusar de calúnia, difamação, de acordo com o desdobramento que der, até denunciação caluniosa, que isso é crime. Então, o ideal é você conversar, porque afinal de contas, se a pessoa confiou a você uma função, cabe a você mostrar que você é de confiança mesmo, e mostrar que você é de confiança passa pelo fato de você ser sincera, falar assim, olha, eu não estou me sentindo confortável, eu prefiro não ficar aqui, você põe outra pessoa, disso de forma muito educada e gentil. É a melhor solução sempre, você conversar em particular com a pessoa, nunca conversar com terceiros. A única pessoa, eu sugiro você conversar, que sejam terceiros, sempre confiar, são seus pais, o pastor da igreja, que está aqui usado por Deus para instruir, que são pessoas que vão te ouvir, vão te preservar. Agora, muito cuidado com quem você ouve, ou que você compartilha as coisas, isso é um risco muito grande, tá bom? Nós queremos agradecer o nosso irmão, mas queremos deixar com ele também uma lembrança, pedir que a Lúcia, quem vai trazer? A Daniela. Trazer aqui uma lembrança, só para você, quando olhar ali, lembrar. Obrigado, isso aqui veio lá da Igreja Batista Itacuruçá. Poxa, estou muito feliz. Carinho nosso. Queria dizer o seguinte, a saída tem os livros e DVDs do nosso irmão. Aqueles que quiserem, tiverem interesse, como ele disse, foi bem claro, se você não quiser comprar o livro, está autorizado a baixar, mas aqui você vai ter a oportunidade de tê-lo autografado, que baixando na internet você não terá. Não é isso? E deixa eu falar uma coisa, o pessoal lê muito esse livro, costuma produzir muito bem resultado para pessoas que estão com baixa autoestima, estão se sentindo desanimadas. É um livro extremamente encorajador, segundo dizem os leitores. Então, não se preocupe que o livro não conta a história de um herói, porque não existe herói na história, conta a história de um cara muito fraco e de um Deus muito forte. Esse é o conteúdo do livro. Então, aqueles que quiserem poderão, e ele estará autografando. Queremos agradecer a sua esposa que está aqui junto com ele, e nós vamos, antes de terminar, pedir que a sua esposa venha aqui, Marta, e pedir que o pastor venha aqui também e possa orar, porque eu tenho o seguinte comigo, pastor. O sucesso de um homem ou de uma mulher está muito ligado à família. Verdade. Não é isso? Quando a família está unida, está junta, esse sucesso fica bem mais fácil de ser atingido. Que Deus abençoe vocês. O pastor vai nos despedir, então. Vamos colocar todos em pé, então. Amanhã, né? Você quer lembrar o que amanhã? Amanhã nós teremos aqui o Val Martins, cantor, compositor, engenheiro de som, trará sua experiência também nessa área. Na quinta-feira, técnico de futebol, que não jogou no melhor time do Rio de Janeiro, jogou aí no tal de Botafogo e Flamengo e tal, mas vale a pena vir. E sexta e sábado, nós teremos aqui um palestra sobre apologética. E se alguém que está aqui quiser ainda participar do nosso churrasco no sábado, ainda há tempo, porque amanhã nós estaremos fechando para poder comprar a carne na quinta-feira. Então, você ainda pode se inscrever hoje para o nosso Ita Feliz, que é um momento de confraternização, concluindo esses série de conferências dos 76 anos de nossa igreja. Ó Deus, ao final deste nosso encontro aqui, nós nos alegramos pelos princípios que nos foram passados, recordados, ilustrados, apresentados de uma maneira tal que nenhuma dúvida subsiste nos nossos corações.
nós sabemos a verdade. E então te pedimos que nos ajudes a viver segundo esta verdade. Ao mesmo tempo, Senhor, te rogamos as tuas bênçãos pelo Rubens, sua esposa Marta, o seu ministério no trabalho, ali na Transpetro, seu ministério na igreja, ali em Duque de Caxias, seu ministério na família, ambos unidos, buscando fazer a tua vontade e demonstrar o teu amor. Isso que pedimos para eles, te pedimos também para cada um de nós. Abençoa, Senhor, o coro da igreja que conosco participou, fortalecendo a vida de cada um, sua regente, sua organista, sua pianista e cada componente. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, te rogamos, em nome de Jesus.